Capítulo 3. Está na hora de crescer. Como crianças espirituais se tornam pais. De acordo com a Bíblia, nós passamos por estágios na nossa vida, de filhinhos a jovens e depois a pais. Em cada ponto da nossa jornada, funcionamos de uma maneira específica e temos tarefas distintas a cumprir. João trata dos 3 estágios espirituais em 1 João 2, 12 a 14. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde um princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinho, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde um princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencem o maligno. O clamor do coração de Deus é para que alcancemos a paternidade. O orador internacional, mestre e pai espiritual Alan Vicente, de Santo Antônio, no Texas, diz o seguinte acerca desses versículos em 1 João. O clamor do apóstolo João não era apenas por homens fortes que conhecessem a palavra de Deus e que soubessem como vencer o maligno, mas por pais que realmente conhecessem a Deus e que se colocassem à disposição para servir como pais para a igreja. Se os homens se tornassem pais fortes de acordo com o padrão bíblico, em casa, na igreja e na sociedade, a maioria dos nossos problemas sociais desapareceria e o reino de Satanás seria severamente restringido. A paternidade é o fundamento sobre o qual Deus escolheu construir a estrutura da sociedade. Visto que a paternidade é crucial para o padrão de Deus, ele estabeleceu uma base de treinamento natural que consistia em estágios de crescimento. Vamos nos tornar pais espirituais à medida que passamos por esses estágios. Somente depois disso recebemos o coração e a percepção de um pai. Nossos estágios como bebês em Cristo, jovens e pais espirituais, não tem nada a ver com a nossa idade cronológica, e sim a forma em que evoluímos para a maturidade espiritual. Espera-se que crianças cresçam. Somente assim elas se tornarão pais e mães. Se falharmos em dar os passos para nos tornarmos pais espirituais, permaneceremos bebês espirituais, espiritualmente maturos e carentes das habilidades da paternidade. É triste, mas é esse o cenário de muitas igrejas. Muitas vezes não existem condições para os crentes se desenvolverem nos sistemas da igreja. Às vezes as pessoas simplesmente não querem assumir a responsabilidade de se tornar pais ou mães espirituais. Todavia, com a restauração do cristianismo no Novo Testamento, em que as pessoas se reúnem em grupos pequenos, Deus está preparando um cenário ideal para o desenvolvimento de pais espirituais. Cada pessoa recebe a oportunidade de fazer a obra do ministério e conectar-se com outros por meio de relacionamentos vitais. A reprodução espiritual ocorre naturalmente quando as pessoas têm a oportunidade de observar modelos dentro do grupo pequeno, reproduzindo grupos pequenos. Yasuko, do Japão, veio aos Estados Unidos em um intercâmbio para estudar numa universidade perto de Harrisburg, na Pensilvânia. Sua família anfitriã, que participava de uma célula em nossa igreja, a tratou como mais um membro da família e a incluiu nas atividades familiares, inclusive a participação numa célula que se reunia na sua comunidade. Embora seus pais budistas a tivesse advertido para permanecer fiel à tradição budista, Yasuko ficou impressionada com o amor e a aceitação demonstrada a ela por esses cristãos.
2 dias antes do Natal, sua família anfitriã a encontrou chorando. Quando perguntaram por que ela estava chorando, Yasuko explicou: eu estou tão feliz, eu vou dar um presente de Natal para vocês. Quero que saibam que hoje entreguei a minha vida a Jesus. Sua família anfitriã e a célula se alegraram profundamente. Nos meses seguintes, antes dela voltar ao seu país de origem, eles a discipularam e se tornaram os pais espirituais dessa jovem crente. Yasuko retornou para sua terra natal e está agora em chamas por Jesus. Hoje ela é pastora de jovens no Japão. Ela é mãe espiritual de outras pessoas, enquanto continua sendo cuidada pelo seu pai e mãe espiritual na Pensilvânia via e-mail. A intenção de Deus é ajudar os crentes a se tornarem pais espirituais, depois de passarem pela infância espiritual e pela juventude. O apóstolo Paulo tinha como objetivo instruir adequadamente cada um para que eles pudessem estar alicerçados na fé, ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo o homem perfeito a Cristo. Colossenses 1:28. O chamado do Senhor não mudou. Semelhantemente a Paulo, cada um, depois de ser treinado, pode tornar-se pai ou mãe espiritual. Vamos examinar cada um desses estágios e usá-los como patamar para ver onde estamos em nossa maturidade espiritual e como podemos chegar ao estágio de nos tornarmos pais e mães espirituais. Filhinhos espirituais. Bebês naturais são maravilhosos. Eles trazem nova vida à família. Os pais não se importam quando os bebês sujam as fraldas, porque é isso que os bebês fazem. Embora o seu choro possa interferir com os planos dos pais, papai e mamãe estão felizes em cuidar do seu filho, porque ele é pequeno, é indefeso e precisa de ajuda. Pais cuidadosos nunca negariam sua atenção ao seu filho. Crianças pequenas são egoístas por natureza. Elas não sabem como agir de maneira diferente. No entanto, nós alegremente satisfazemos as suas necessidades. Os bebês riem e choram com facilidade, expressando suas necessidades imediata e livremente. Eles simplesmente expressam sentimentos, pensamentos e opiniões e nós os amamos por causa disso. Bebês espirituais no corpo de Cristo também são maravilhosos. De acordo com 1 João 2,12, eles são filhos cujos pecados foram perdoados. Esse perdão de pecados os coloca em comunhão com Deus e com outros crentes. Filhos espirituais têm desejo de receber tudo o que tem direito do seu Salvador. Eles pedem livremente ao Pai quando tem alguma necessidade. Você já percebeu como crentes novos podem fazer orações que parecem teologicamente incorretas e mesmo assim Deus atende a maioria das suas orações? O Pai está disposto a cuidar desses pequeninos. O foco de um crente novo está no perdão dos pecados, em ir para o céu e aprender a conhecer o Pai. Como bebês naturais, eles conhecem seu Pai, embora não seja necessariamente o conhecimento profundo de Deus. Um crente novo vai muitas vezes agir como um filho natural, de maneira imatura, instável e ingênua. Eles precisarão de constante apoio e cuidado. Eles muitas vezes fazem o inesperado porque ainda estão aprendendo o que significa seguir a Jesus. Pais espirituais têm prazer em passar tempo com os filhos espirituais para poder guiá-los no caminho certo. Semelhantemente a bebês naturais, bebês espirituais podem ser autossuficientes, egoístas e irresponsáveis. Mas pais espirituais sabem que, mais cedo ou mais tarde, eles vão crescer. No tempo certo, eles vão seguir um padrão maduro de vida à medida que se aprofundarem em um relacionamento amoroso com Jesus Cristo. Pais espirituais esperam que eles aprendam as primeiras lições da fé cristã e alcancem novos horizontes. Uma pessoa em crescimento é alguém que constantemente está à busca de maturidade como pessoa e quer desenvolver a sua personalidade. Mas o que acontece quando bebês espirituais não crescem? Quando homens e mulheres adultos ainda têm emoções infantis,
as irritações de um bebê e o comportamento de um adolescente. Os psicólogos chamam isso de desenvolvimento reprimido. Eles simplesmente pararam de crescer emocionalmente e estão emperrados em um estágio imaturo da vida. Essa dimensão de infantilidade rapidamente perde a sua atração se não passar com o tempo. Um adulto infantil não é atraente. O mesmo ocorre com um crente que não cresceu espiritualmente. Em outras palavras, não só os crentes novos são bebês na igreja de hoje. Cristãos mais antigos que não amadureceram espiritualmente são adultos em idade, mas bebês quanto ao crescimento espiritual. Eles podem ter 20, 30, 40, 50 anos de idade, talvez sejam crentes há anos, mas nunca amadureceram espiritualmente. Eles vivem em estilos de vida centralizados em si mesmos, reclamando, amolando e esperneando quando as coisas não acontecem do jeito que eles querem. Alguns não aceitam o fato de que Deus os ama por aquilo que eles são. Outros se resolvem em autopiedade quando falham. Ainda outros podem viver debaixo de uma imensa nuvem de culpa e condenação. Um amigo, pastor, lamentou: eu tenho sentido às vezes que deveria descer pelos corredores da nossa igreja nos domingos para dar a cada um a sua mamadeira espiritual. E o que realmente me incomodava era que, de alguns casos, eu precisava abrir espaço entre os bigodes de alguns bebês espirituais para poder colocar uma mamadeira espiritual na sua boca. Bebês espirituais precisam de ajuda para se alimentar, mas homens e mulheres aprenderam a alimentar-se a si mesmos ao meditar na palavra de Deus diariamente. Está na hora de crescer. Muitas crianças espirituais em nossas igrejas hoje precisam desesperadamente crescer e passar pelo estágio de jovens e tornar-se pais espirituais. Jovens espirituais. O entusiasmo e o idealismo dos jovens são uma força poderosa. Os jovens muitas vezes são capazes de enxergar a verdade simples de uma questão complicada e são capazes de trabalhar incansavelmente para uma boa causa. Destemidos e fortes, eles trazem zelo para o corpo de Cristo. Jovens espirituais não precisam mais ser alimentados como uma criança. De acordo com 1 João 2,14, a palavra de Deus permanece neles e eles aprenderam a alimentar-se da palavra de Deus para vencer o maligno. Quando eles estão confusos, não ficam se revolvendo ou chanfundando na indecisão, mas tornam a palavra de Deus pessoal. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Eles dizem, citando 1 Coríntios 14:33. E confiam que Deus vai intervir ao seu favor. Eles não precisam correr para outros na igreja para cuidar deles como bebês, porque aprenderam a aplicar a palavra à sua própria vida. Quando o diabo os tenta, eles sabem o que fazer para vencê-lo. Eles usam a palavra de Deus de maneira eficiente e poderosa. Paulo dá esse conselho a Timóteo, seu jovem amigo e filho espiritual. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Precisamos fazer de tudo para encorajar aqueles que são jovens espirituais. Precisamos permitir que eles comecem a desenvolver seus ministérios enquanto são jovens. Eles são fortes na palavra e no espírito. Eles aprenderam a usar a força da disciplina espiritual, da oração e do estudo da palavra. Eles estão vibrando pelas coisas que podem fazer por Jesus e pela certeza de que elas são fortes e capazes de derrotar o inimigo. Por outro lado, as tentações dos jovens podem ser uma armadilha para aqueles que ainda não têm uma noção clara do certo e errado. 2 Timóteo 2:22 fala o seguinte para pessoas jovens: fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos que os rapazes muitas vezes têm. Os jovens, eles são advertidos para fugir das paixões da mocidade que podem levar à desonra. Os jovens podem atingir um certo nível de maturidade espiritual, mas eles ainda não são pais espirituais. Eles às vezes se tornam arrogantes e dogmáticos.
Depois de retornarem do último seminário, terem lido um livro, eles às vezes pensam que têm todas as respostas. Eles precisam ser moderados por pais espirituais. Eles precisam se tornar pais e mães para experimentar as alegrias e disciplinas da paternidade espiritual. Quando eu tinha 8 anos, eu pensei que meu pai sabia tudo. Quando completei 13 anos, eu pensava, existem algumas coisas que esse homem não sabe. Aos 16 anos, havia um momento em que eu pensava, meu pai é meio pré-histórico. Então, quando eu tinha pouco mais de 20 anos, eu me casei e alguns anos mais tarde nasceu o nosso primeiro filho. Eu fiquei chocado quando eu descobri o quanto meu pai tinha aprendido nos últimos anos. Você sabe o que aconteceu na verdade? Eu havia mudado. Eu havia amadurecido e percebido que meu pai conhecia muito mais do que eu pensava que ele conhecia quando eu tinha 16 anos. A paternidade me fortaleceu e me fez ver a vida de outro ângulo. Hoje eu vejo meu pai como um dos homens mais sábios que eu já conheci. Pais e mães espirituais. De que maneira os jovens espirituais crescem para se tornar pais e mães espirituais? Existe somente uma maneira, tendo filhos. Você poderia memorizar todo o livro do Levítico e repeti-lo de trás para frente, mas seu conhecimento não o transformaria num pai espiritual. Pais espirituais se tornam pais no momento em que têm filhos e é tão simples assim. Você pode tornar-se um pai espiritual por adoção, sendo pai de alguém que já é crente, mas que precisa ser mentoreado. Ou por nascimento natural, sendo pai de alguém que você pessoalmente levou a Cristo. Onésimo era filho espiritual natural de Paulo, enquanto Timóteo foi filho espiritual por adoção. Paulo levou Onésimo a Cristo na prisão. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Filipenses 10. Paulo conheceu Timóteo enquanto estava em Listra. Timóteo já era crente em virtude da influência de sua mãe e de sua avó, lá em Atos 16, 1-3. Paulo tratou ambos, o filho adotivo, Timóteo, e o filho natural, Onésimo, como filhos espirituais, e estava comprometido em ajudá-los a amadurecer espiritualmente. Pais e mães espirituais são crentes maduros que cresceram e amadureceram na sua caminhada cristã. Eles são chamados de pais de acordo com 1 João 2,13. Pais, eu lhe escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Isso implica um conhecimento profundo de Jesus por meio do conhecimento da sua palavra. Também implica uma intimidade profunda com ele, que se expressa por meio da paixão por Cristo. Cristãos maduros estão cientes do seu chamado para se tornar semelhantes a Jesus, para ser pai como foi o Filho de Deus. Eles sabem o que é necessário para se tornarem pais espirituais e estão dispostos a pagar o preço. Susana, uma jovem mãe nova na fé, participou de um dos grupos pequenos, esperando aprender valores bíblicos e ser encorajada durante um tempo que passava com os outros cristãos. Mas algo muito maior aconteceu. Heloísa, uma mulher mais velha do grupo, perguntou se Susana não estava disposta a passar um tempo com ela num relacionamento a duas, para encorajamento e prestação de contas. É claro que Susana ficou eufórica. Ela esperava aprender tudo que Heloísa ensinava acerca da vida cristã vitoriosa. Heloísa era uma gigante espiritual aos olhos de Susana. Ela não só conhecia a palavra de Deus, mas também era uma mulher mais compassiva que a Susana já havia conhecido. A primeira surpresa de Susana foi descobrir que Heloísa era uma pessoa humilde e sem muita expressão quando se encontravam pela primeira vez. Heloísa não ficou instruindo ou agindo como alguém super espiritual. Logo ficou claro que Heloísa realmente a amava como uma mãe ama sua filha. Passo a passo, Susana abriu seu coração a Heloísa. Era fácil falar com Heloísa porque ela era transparente ao compartilhar a respeito das suas próprias lutas no seu casamento, no emprego e na família. Ela ensinou Susana a confiar nas Escrituras e orou com ela acerca de todas as coisas. Heloísa, generosamente e de maneira abnegada,
derramou sua vida na vida de Susana, o que a fez florescer espiritualmente. Uma nova cristã estava sendo levada à maturidade porque ela podia se espelhar em um modelo cristocêntrico. Tudo ocorreu fácil e naturalmente em um ambiente de grupo pequeno, uma família espiritual, em que ela experimentou o amor e a paciência de uma mãe espiritual. Hoje, Susana está se tornando mãe espiritual como resultado do exemplo de Heloísa. Deixe-me repetir. Tornar-se pai espiritual não depende da idade cronológica. Depois de trabalhar com uma equipe para implantar uma nova igreja em 1980, ficou evidente logo nos primeiros anos que a mocidade da nossa igreja tinha um chamado de Deus para a paternidade espiritual. Brian Sarder, um jovem adulto que na época era pastor de jovens, começou a treinar de maneira sábia líderes chaves entre os jovens para se tornarem pais espirituais e liderarem células de jovens. Nossa filha Katrina, de 15 anos, serviu como auxiliar de uma célula. Foi impressionante ver como ela cresceu espiritualmente nessa fase da sua vida, quando teve a oportunidade de tornar-se mãe espiritual para adolescentes mais jovens em sua célula. Mais cedo ou mais tarde, você será chamado para ser pai. Os pais sabem que não é fácil criar filhos. Instruídos por um calhamaço de best-sellers em como cuidar de filhos, os pais continuam apreensivos. Do modo como muitos pais naturais se sentem inseguros em relação às suas habilidades como pais, muitos pais espirituais em potencial sentem essa mesma insegurança. Eles simplesmente não se sentem preparados. Nunca me esquecerei da experiência de ser pai pela primeira vez. Laverne e eu nunca tínhamos passado por essa estrada antes. Eu participei fielmente das aulas pré-natais em que aprendi como me preparar para auxiliar minha esposa. Depois de 3 sessões, a enfermeira disse que nos veria no hospital e era assustador. Quando as contrações começaram, a realidade me pegou em cheio e eu entrei em pânico. Nós estávamos para ter um bebê. Bem, está certo, Laverne teria o bebê, mas eu fazia parte da equipe. Eu não estava pronto. Eu era jovem demais, eu não tinha experiência. Eu queria dizer a Laverne, você não poderia esperar mais alguns meses até que estejamos mais preparados para isso? Mas essa não era uma opção. Estava na hora. Ela deu à luz uma linda menina. E de alguma forma, pela graça de Deus, nós aprendemos a ser pais novos. Não era tão ruim assim. Nossos pais e amigos estavam dispostos a nos ajudar e aconselhar, e por incrível que pareça, o bebê não quebrou. Um dos maiores catalisadores para a maturidade como cristãos é tornar-se pais ou mãe espiritual. Mesmo se os pais espirituais em potencial não se sintam prontos para tornar-se pais, quando dão um passo de fé e contam com a ajuda e conselho dos seus próprios pais e mães espirituais, eles terão grande sucesso e autorrealização. Isso desafia e mesmo muda a nossa perspectiva. Acabamos superando o orgulho espiritual e experimentamos um grande crescimento espiritual. Foi assim que o Senhor planejou para que pudéssemos crescer na maturidade em Cristo. A paternidade é uma ideia de Deus. Eu fui cativado pela descrição da jornada espiritual de paternidade do autor Henry Nouveau em seu livro O Retorno do Filho Pródigo. Nesse livro, ele conta seu fascínio com um quadro de Rembrandt do filho pródigo nos braços do pai, enquanto o filho mais velho apenas olha. Será que sou o filho mais velho ou o filho pródigo desse quadro? Ele agonizava ao longo dos anos enquanto buscava a plenitude espiritual. Um dia um amigo olhou para ele e disse algumas palavras que causaram grande impacto. Quer você seja o filho mais novo ou mais velho, você precisa entender que você é chamado para tornar-se o pai. Você tem procurado por amigos durante toda a sua vida, você tem anelado por afeição desde que o conheço, você tem se interessado por milhares de coisas, você tem rogado por atenção, aprovação e afirmação constantemente. Chegou a hora de assumir a sua verdadeira vocação, de ser um pai que esteja disposto a receber seus filhos em casa sem fazer-lhes perguntas e sem querer alguma coisa em troca.
Como o pai do filho pródigo, um pai espiritual doa-se alegremente ao seu filho, porque ele o ama. Equipado com esse encorajamento e amor, um filho pode reivindicar sua qualidade de filho, crescer e tornar-se um pai abençoado. E quanto a você, você ainda é um bebê espiritual, um jovem ou uma jovem, ou já se tornou pai ou mãe espiritual? O chamado de Deus para todos nós é que, mais cedo ou mais tarde, nos tornemos pais espirituais. Não haverá alegria maior do que ver nossos filhos espirituais caminhando na verdade. 2 João 4. O que se espera de um pai espiritual? No capítulo seguinte, vamos tirar uma foto instantânea de um pai espiritual amoroso e aprender quais são os requisitos necessários para se tornar esse tipo de pai.